Oi, Brasil! Olá! Eu sou Isaac Criscuolo, estamos aqui em mais uma live do Meio Mensagem. Vamos lá, Karina. Olá, sou aqui a Karina. Balan. A gente está aqui com a Camila Pons. Olá, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouco de planejamento, a área de planejamento em agências. Se você está na faculdade e quer entender o que você precisa fazer para trabalhar nessa área, se faz sentido, se é o que você quer trabalhar mesmo. Porque na área de publicidade tem muitas áreas de atuação, né? Exato. A Camila vai falar um pouquinho da experiência dela, o que ela vive hoje, os desafios, as dores, as angústias, as coisas boas. Altas angústias. E a gente vai responder perguntas também no final. Então, se você tiver uma pergunta, alguma dúvida. A gente não falou, a Camila é da Mutato. Isso. A Camila já trabalhou com a Avon, já fez campanha com o Carol Conká, né? Com o Nida Quebrada. Enfim. E agora ela, né, tá tocando outros projetos, tá como gerente lá na Mutato. Camila, conta um pouco da sua trajetória, Tá né? bom. O que você fez na vida, como você começou. Vamos lá. Contando já. Eu estudei publicidade e propaganda, fiz no Mackenzie. Na verdade, eu não sou de São Paulo, vim para São Paulo, vai completar 10 anos que eu tô aqui. Vim para estudar. Então, acho que o curso foi bastante importante, porque foi bem decisor do que eu queria fazer da vida. Acho que o Roberto Justus ajudou aí com o aprendiz. Foi ótimo. Realmente me influenciou. Mas quando eu vim pra cá, eu não sabia que eu queria planejamento, obviamente. Você entra num curso de publicidade e propaganda, planejamento não costuma ser a área que é comentada, né? Você não costuma ter ali uma disciplina específica sobre planejamento de comunicação. Só um minutinho. As pessoas estão falando que o áudio tá chiado. Faz o seguinte, tira da... Isso, só um minuto. Tá bom. Pausa. Como que dizem? Ossos do início da live. Gente, se o áudio melhorou, vocês avisam. Às vezes dá um problema no microfone. Assim, Melhorou? Melhorou o áudio. Então eu vou deixar o áudio no celular. Melhorou? Então tá bom. Estão dizendo que o áudio tá super baixo, a gente fala um pouco mais alto. Tá bom. Ou a gente chega um pouco mais Quer vir perto. mais pra frente, gente? Vamos vir pra cá. Melhorou muito. Robson disse. Obrigado, Robson. Obrigada, Robson. Era alguma treta ali no microfone. Bom, vamos lá. Então, de novo, pra quem não conseguiu Melhorou. ouvir, a gente tá com a Camila Pons, ela é gerente de planejamento da Mutato. E como a Camila tava contando, ela fez publicidade, né? Publicidade ninguém sabe direito o que Exato. é, não tem matéria de planejamento. Porque E aí? quando eu entrei no curso, não sabia muito bem. Na verdade, eu até queria ser diretora de arte, achando que eu tinha os Paranauê ali de design e tudo mais. Mas aí o planejamento em si eu fui mais encontrar já na profissão mesmo, quando eu comecei com estágio. Então, já no meio da faculdade, eu comecei a fazer estágio em social, né, que na época já estava começando aquele burburinho, mas ainda era aquele social YouTube não, Orkut, sabe? O feeding, você manda umas mensagens na comunidade, era uma coisa bem ainda caminhando. Mas aí foi onde eu comecei a, de fato, trabalhar com publicidade. E foi uma experiência bem interessante de começar pelo social, porque eu acho que quando você, numa época, começava a trabalhar com a social media, você era meio que tudo dentro da agência ali, né? Tipo, você era a pessoa que produzia o conteúdo, que atendia, que pensava em o que ia fazer. Então, meu primeiro contato com o planejamento já foi meio que nesse sentido. Eu já não era tão boa escrevendo um texto, então eu falava, redatora, eu acho que eu não vou ser, não tô aí com grandes ideias e sacadas, mas eu gosto de estruturar uma história, eu gosto de criar uma historinha ali pra ser contada. Então eu comecei a ir mais pro lado de planejamento mesmo, e daí eu tive as minhas experiências como analista de planejamento, então passei pela rádio, passei por algumas outras agências, onde eu pude começar a estruturar melhor a minha experiência em planejamento. E aí, depois eu comecei a entender o que eu queria de fato fazer no planejamento, porque aí vem uma outra história, né? Você primeiro decide qual área você quer, e aí depois o que você quer dentro dessa área. Então, o digital sempre foi muito o meio onde eu já estava inserida. E aí foi nele que eu comecei a me especializar mais e comecei a entrar mais dentro dessa história de planejar para digital e trazer estratégias dentro de digital, né? E até que eu estava conversando que a gente estava dando uma aula da Mutato essa semana para trampos, e nessa aula eu tenho que falar sobre planejamento.
E falar sobre planejamento é algo muito amplo, né? Porque o planejamento ali eu demoraria horas para falar, dias para falar sobre planejamento, inclusive aqui. Então tem que escolher algumas batalhas. E aí eu fui muito indo para esse planejamento de estratégias digitais, trabalhando com marcas em como elas se posicionavam dentro do digital, criava suas personas digitais. E isso foi evoluindo para hoje eu estar trabalhando com planejamento de conteúdo, que é muito o meu foco, que é o foco da Mutato. Acho que foi por isso que deu até um match ali do que eu estava buscando, o que o Mutato já ofereceu como estrutura de agência. E, bom, acho que meu caminho, meu percurso foi muito passando pelas etapas de você encontrar o seu caminho dentro do planejamento, de você encontrar qual é o que você mais se inspira, o que você mais gosta de consumir, inclusive, né? Porque você planejar algo que você não tem afinidade, para tudo, né? Para toda a parte da comunicação, é um pouco um entrave, é uma complicação. Então foi mais ou menos isso. Então, o que o planejamento faz é tipo pensar o caminho inteiro de uma campanha, é isso? O que eu... Sim, bom, eu vou trazer um pouco da minha realidade de hoje, mas eu vou trazendo um pouco do que eu vivia quando eu achava oportuno, mas hoje a gente trabalha muito com o planejamento de conteúdo, é pensar em como que aquela marca vai se expressar com quem consome ela, não mais em flights, né, que antes era o que a gente trabalhava muito, em picos de campanha, e você falava com a pessoa 2 vezes por ano, você tinha um lançamento, alguma coisa. Hoje eu já enxergo que a necessidade é você estar falando com essa pessoa o tempo todo. E essa pessoa, ela tá te consumindo o tempo todo, né? Acho que quando a gente aumentou esse consumo de redes sociais, essa participação de redes sociais, ela mudou muito também a forma como as marcas interagem junto com o consumidor. Né? Ela tem que fazer parte dessas conversas, porque senão você fica muito distante e você não aparecer de alguma maneira com frequência na vida dessa pessoa, você acaba perdendo ali um espaço, né? Afinal, quantas marcas da mesma coisa que você vende hoje existem? Então, acho que é interessante quando a gente consegue pensar que hoje você planejar a comunicação de marca é você planejar a comunicação de conteúdo, de como você cria frequência na vida dessa pessoa e se torna relevante. Porque né, a internet está aí também cheia de gatinhos, cheia de bebês, cheia de um monte de coisa, que a vida do teu amigo está muito mais interessante. Como que você pode ser interessante também para essa pessoa. E também tem o desafio de em como entrar nas conversas, né? Tipo, total. De que jeito que você vai entrar para não fazer besteira. E quais são as etapas, né? Quando a gente fala de planejamento de conteúdo, né? Fica ainda uma coisa ampla, porque eu imagino que existe uma série de etapas, né? Tem o briefing, aí isso tem que passar por, enfim, uma gerência, uma diretoria. Quais são as etapas aí dentro do planejamento de conteúdo? De fato tem algumas etapas e eu acho que quanto mais integrada essas etapas estão, inclusive entre áreas, eu acho que o conteúdo sai mais redondo, o planejamento inclusive sai mais redondo, né? Eu acho que isso é uma outra vantagem que eu tenho encontrado estando na Mutato, que é as áreas se integram muito, elas estão sempre trabalhando juntas. Então, desde o momento que o briefing chega, que o planejamento, eu acho que ele é uma área que tem que ser muito flexível. Então, flexível no sentido de estar presente em todos os momentos e conseguir acompanhar todas as fases de uma formulação de campanha até a execução dela. Eu, pelo menos, gosto de trabalhar assim, eu gosto de conseguir acompanhar no momento que chega, de pegar o briefing com o atendimento e ter essa conexão muito forte com o atendimento. Eu acho que é muito importante porque o planejamento ele pode sim ter uma visão de negócio para a marca e não só a visão de comunicação da marca, e eu acho que isso é algo muito, muito importante de evolução mesmo da profissão, a gente conseguir sair um pouco da bolha agência, e quanto mais dentro do cliente a gente consegue estar, mais a gente consegue fazer uma boa comunicação, inclusive. Então, esse é um ponto que quando a gente parte do atendimento do briefing, aí a formulação, né, de como que aquele briefing vai virar um briefing para a criação, porque existe esse processo de tradução que a gente faz, né, não sei se assim é a melhor forma de dizer, mas tem toda uma pesquisa, tem todo um entendimento, tem toda uma decupação e decodificação das coisas. Eu acho que esse acaba sendo o principal valor ali do planejamento em si, né, como profissional, é você conseguir decodificar tanto o que é o problema do cliente, o que é o seu consumidor, e principalmente, hoje em dia eu acho que é mais latente, que é essa coisa do seu contexto, né? Eu acho que a gente vive hoje, não vive, né? Mas as realidades estão mais expostas, os contextos estão mais expostos. Então a gente precisa
dominar pelo menos onde que é o contexto que a gente vai inserir aquela marca, para que também não dê os close errado, né? Para que crie situações que sejam favoráveis para a construção dela, porque não dá mais para nenhuma marca se fechar os olhos ou cegar para questões que estão acontecendo no nosso dia a dia. Afinal, ela está querendo participar do dia a dia das pessoas, ela quer produzir conteúdo, quer estar na timeline das pessoas, no feed. Ela precisa acompanhar o que está acontecendo. E esse entendimento todo, esse arco todo de entendimento, ele faz parte do processo de planejar, né? Eu acho que essa é a primeira etapa do planejamento, inclusive. É a primeira etapa onde você entende todo o contexto que você está, as pessoas com quem que você conversa, e a partir daí vai muito uma coisa que é pessoal tua, que é as suas referências, que é o que você vive, o que você consome, porque a gente não é uma coisa mecânica, né? A gente não é uma máquina que pegou a informação e passou ela para um briefing. Você precisa imprimir ali as suas referências também. Então, por isso que eu acho que é muito importante para quem quer esse planejamento ou gosta da área, quer migrar, consumir muito tipo de informação. Às vezes a gente acaba indo só porque a gente gosta, né? Tipo, gosto de séries, gosto de filme. Mas quanto mais a gente consegue ampliar esse leque de assuntos, de diversidade de assuntos, a gente consegue também ter uma melhor entrega de trabalho. Então, quando a gente consegue trazer isso, a entrega acaba sendo um pouco mais autêntica e você acaba tendo uma estratégia com mais personalidade ali também. Tem um pouquinho do feeling também, né? Exato. Tem você olhar o consumo das pessoas, Exato. mas tem um pouco do feeling também, né? Exato. Eu estava até, inclusive, nessa aula que a gente deu essa semana, falando sobre aquela coisa do insight, né? Que todo mundo os planejamentos morrem de medo do insight, ou, tipo, o insight é sempre uma questão muito importante. E eu morria de medo do insight. Inclusive, ainda quando falam, você precisa trazer o insight, eu fico pensando, o que é um insight? Um insight, não é? O que é uma coisa... epifania, né? Pois é, tipo, como eu vou chegar em algo tão brilhante como um insight? E eu acho que eu fui dentro de mim desconstruindo um pouco essas regrinhas, né, que tem dentro da comunicação, essas regrinhas que tem dentro do planejamento e trazendo a minha leitura para aquilo. E para mim o insight é uma frase que eu consigo resumir o que eu entendo, mas não quer dizer que é o certo ou o errado ou o que se ensina, né, como disciplina, mas é o que eu consigo fazer melhor ali. Eu traduzir, eu consegui resumir o que eu entendi depois de toda essa busca. E eu acho que a gente pode se desapegar um pouco das regras, porque elas facilitam com que a gente consiga expressar, né, as ideias. Que é a mesma coisa depois pro briefing criativo. Tive o insight, e agora? Como é que subir um briefing criativo? Eu acho que quanto menos formatinhos estruturados a gente tiver, melhor para cada pessoa. É um indivíduo que pensa de uma maneira diferente, né? Então, eu me expresso de uma maneira diferente do que você provavelmente se expressa. Então, para que a gente vai ter um formatinho ali? O briefing tem que ter um Word de tantas caracteres. Não precisa disso. Às vezes eu consigo me expressar muito melhor de uma outra maneira, uma apresentação, um vídeo ou uma conversa, e consigo passar aquela ideia para a criação, porque eu acho que isso é muito importante. Você consegue passar a ideia de conceito, de construção de posicionamento, de campanha, e aí depois o que essa criação consegue fazer com as suas ideias, né? Então eu acho que quando a gente está falando sobre a produção de conteúdo, principalmente, o conceito e o lado criativo ele é muito importante. E acho que é isso que de alguma maneira acabou me chamando mais para ir pro lado de conteúdo, porque eu gosto muito de estar próximo da criação, eu gosto de participar da criação. E na Mutato eu acho que a gente tem bastante abertura para isso, é uma criação que é muito receptiva à participação das outras áreas. Então, eu gosto muito de participar, às vezes eu acho que eu sou até bastante entrona, quero dar as ideias, mas eu acho que todo mundo que está ali é um pensante, uma pessoa inteligente, que todo mundo pode construir, sabe, junto. Eu acho que, na minha percepção, diminuir as barreiras de áreas e departamentos, todo mundo sai ganhando com isso, porque é importante que eu entenda a criação, é importante que eu entenda a mídia, tipo, a gente tem a equipe lá de mídia, eu tô toda hora sentada ali do lado, falando, me explica isso, como é que faz isso? Porque, ainda mais como planejamento, como eu vou conseguir criar uma estratégia se eu não sei os meios que eu uso, se eu não sei qual os formatos que podem ser mais interessantes, o que pode brilhar mais dentro da criação em questão de mídia, inclusive. Então, e aí tem uma outra área que talvez eu divague aqui um pouco na coisa, mas é que eu acho que o planejamento acaba sendo muito essa colinha, sabe, das áreas.
que é a parte de dados, né? Então, tem a criação, tem a mídia, que é importante, e os dados, principalmente, porque não só das nossas pesquisas que a gente encontra tudo, a gente precisa de ferramentas e de pessoas que também nos ajudem a trazer essas outras traduções. Então, a gente tem, dentro da Tatuí, já outras agências têm muito bem estruturadas equipes de BI, de Insights, que são equipes que elas trazem muito um olhar que elas transformam o olhar quantitativo em qualitativo, assim, né? Então elas conseguem mensurar coisas e traduzir essas coisas em inteligência pra gente. Então é muito legal estar próximo e trocando, fazendo jobs assim, junto, inclusive, sabe? Eu acho que quando a gente está analisando comportamento, contexto, a gente ter uma base, um suporte ali de uma equipe de inteligência para ajudar a gente nesse processo é super rico e engrandece muito o trabalho. Então, eu acho que essa colinha que o planejamento consegue fazer é bastante interessante e é o que eu realmente gosto da área. Então, a pessoa que quer ser um planejamento, ela tem que ser super antenada, porque tem essa parte toda de pesquisa. É importante. A Camila foi Trend Hunter também, não foi? Você não Trend foi Hunter? trabalhou com tendência, coisa assim? Mais como um hobby, na verdade. Mais como, na verdade, uma maneira de me forçar a ficar por dentro de coisas. Então, o Trend Watching tem um programa de Hunter, de Spottings, que ajudam a construir tendências. Teve também um outro programa de curadoria que eu participei, que era muito sobre inovação e produtos. Era um programa de 4 meses, onde você ia lá e ficava produzindo conteúdo, material e juntando esses materiais para que eles virassem um grande documento. Isso também foi bastante interessante e virou assim mais um hobby, porque não era remunerado, mas também era muito uma coisa de me manter informada, ou pelo menos criar um hábito de me informar e buscar coisas, tendências e coisas novas. Isso agora. Pode Da questão de estar antenado em muita coisa, porque tem essa parte da pesquisa, Sim. que vai te dar base para você produzir um planejamento. E esse planejamento não deixa de ser uma criação, né? Não deixa de ser algo criativo, porque você vai pensar em tudo isso, né? Porque geralmente quando você pensa na área as pessoas pensam na área de planejamento e pensam em algo mais duro, muito estratégico, aquela pessoa metódica, né? Que vai ter que seguir 10 mil passos. E é legal você dizer isso, que tem toda uma parte criativa de conversar total. diversos departamentos. Eu acho que assim, o planejamento vai muito do teu perfil de trabalho e do lugar que você está, né? Sim. Então, eu fui buscando na minha vida ir mais para um lugar onde me pudesse dar espaço criativamente como um planejamento. E porque é o que eu mais gosto e é o que realmente me identifico. Mas existem 1 milhão de outros lugares que trazem esse planejamento, que ele é até mais engessado, mas ele é mais focado em, por exemplo, num negócio, na construção de negócio, ou mesmo na análise de dados. Então, não existe um certo e um errado, é mais as maneiras, né, de você trabalhar com planejamento e para que você está trabalhando. Mas existe também, sim, a opção de ser mais criativo, né? Eu acho que até eu que fico brincando que eu fui uma DA desiludida, que não rolou ali nas ferramentas. Então eu acho que a criatividade sempre teve muito comigo. E por isso que eu acabei encontrando esse meio criativo dentro do planejamento. Porque no final, eu digo que quando a gente está construindo um planejamento, eu fico pensando qual é a história que eu estou construindo. Então, qual que é a historinha que eu estou construindo? Como que eu vou contar essa historinha? E isso me puxa muito para a criação, né? Acaba me puxando muito ali para a criação. Então, acho que depende muito do que é o seu interesse, a sua afinidade ali mesmo dentro da área. Por isso que eu falo, o planejamento é muito amplo, assim, né? Acho que às vezes até dentro das áreas, talvez até por isso que dentro das universidades, ainda não tem algo, não sei, né, faz um tempo que eu tô fora do meio acadêmico, eu fiz pós e tal, mas eu acabei ficando fora do meio acadêmico. E eu não sei como é que estão as aulas de planejamento hoje, mas na minha época, planejamento era o planejamento de negócio, business, mas ali até a página 2, assim, não ia muito além disso. Eu nunca vi muito planejamento de comunicação, de criar uma campanha, de pensar no negócio do seu cliente. Então, acho que acaba sendo meio que uma coisa solta, por isso que ela é tão ampla. Se você pudesse definir algumas habilidades
essenciais hoje que a pessoa precisa ter ou precisa ficar de olho para trabalhar com planejamento? Por exemplo, você falou de dados. Geralmente a gente vai para humanas, quem é de humanas, para não trabalhar com dados. A gente quer fazer missão. Só que hoje em dia não existe mais, né? A gente até tem um artigo que a gente publicou essa semana que era tipo, o Sou de Humanas morreu, porque a gente precisa olhar para os dados para continuar entendendo as coisas. Isso acho que complica a pergunta. Não, eu entendi, eu acho que eu captei essa pergunta. Eu acho assim que tem essa parte, principalmente, né, que acaba às vezes parecendo uma novidade, como é que a gente lida com dados e tudo mais. De certa maneira, no planejamento, os dados sempre existiram. Pelo menos desde quando eu trabalho com a área e do que eu consumi já sobre a área, né? Os dados, eles sempre estiveram aí, partia da gente interpretar eles. Eu acho que aí entra também uma parte de as equipes que você forma, né? Por isso que é legal ter equipes mais multidisciplinares, que o planejamento não necessariamente precisa vir da propaganda, né? da publicidade, da escola de publicidade. Eu acho que é uma área que, principalmente dentro da agência, o planejamento ele consegue vir de vários campos, porque ele é uma estrutura de pensamento. Né? Então, eu estudei história, eu estudei matemática. Sim. O que você vai... Se você consegue ter uma estrutura de pensamento, é óbvio que você vai ter que entender um pouco mais do meio, de comportamento, né? Mas ele acaba criando essa coisa de como você consegue trazer uma estrutura de pensamento partindo das suas habilidades. Então, os dados, eles existem, mas você não está sozinho, né? Se você não é uma pessoa que, eu interpreto bem os dados, é legal que cada vez você exercite mais isso. Por isso que é legal quando você cola nas pessoas, sabe? Trabalhar junto é muito importante. Não a gente tem um processo ali solitário em alguns momentos, mas quando você junta com pessoas, você ganha mais com isso, né? Então, vai chegar ali uma pesquisa cheia de números, cheia de dados. Eu confesso, eu olho às vezes uns PDFs e fico falando... Ai, quanto gráfico, né? E agora? Por onde eu começo? Alguém não quer me contar o que tem nesse gráfico? Mas é importante que você consiga pelo menos entender, tirar o input daquilo, sabe? O que eu tiro dessa informação? Porque ela que vai ser relevante pra mim. O que eu tiro desses montes de... sobe gráfico, desce gráfico, o que eu tiro disso? Mas eu acho que a gente tem muitas áreas para contar também com isso, sabe? Eu acho que o BI, Insights, Analytics, essas coisas ajudam a traduzir um pouco mais os dados. Mas tem algumas ferramentas também, várias que são free, e você consegue usar elas em prol do seu entendimento, né? Tipo, de Google Trends, a parte de pesquisa das próprias plataformas, Audience, por aí vai. Você acaba tendo contato ali com o dado, mas ele já vem de alguma maneira mais traduzido, sabe? Eu acho que essa coisa evoluiu muito também. E eu fico pensando nessa parte dos dados mesmo, a pressão, a gente fala nisso na indústria como um todo, né? A pressão pelo resultado, ela aumenta. Sim. E como que isso cascateia para o planejamento? Eu fico pensando, existe essa obsessão pelo número, pelo resultado, desde a hora do começo do planejamento? Ou isso, ao final de uma campanha, isso volta para vocês de alguma forma? Não, total, né? Como que o briefing chega já com o quanto que eles querem vender. Então, você tem que fazer de alguma maneira, criar uma história ali, uma estrutura de campanha que atenda ao objetivo do cliente, né? Eu acho que tem uma coisa que é importante e que cabe muito ao planejamento, é manter o objetivo do cliente. Às vezes a gente acaba querendo muito criar grandes coisas, contar grandes histórias e às vezes não é aquele objetivo do cliente, né? Eu acho que se a gente não tá de alguma maneira atingindo aquilo, a gente não tá fazendo bem nosso trabalho, por mais lindo que tenha sido a nossa criação, por mais lindo que tenha sido uma campanha. Se a gente não atingir o objetivo do cliente, então, né, poderíamos ter feito um filme. É verdade. Né, e por aí vai. Então, eu acho que o objetivo do cliente ele é sempre algo que tem que estar ali do começo ao fim. E então entra muito essa parte de eu preciso entender aqui o que eu vou responder lá na frente, né? E eu preciso passar para os outros o que a gente vai responder lá na frente. Porque se você não entrega o que foi pedido,
né? E não tanto em números, eu acho, porque óbvio que sempre tem ali o pedido, eu quero vender tantas unidades, tantas coisas, mas não é tanto, é muito cheio de variáveis esse momento da venda, né? Ele não é só comunicação, é distribuição, né? É uma série de conjuntos que vão levar à venda, não é só comunicação. Mas o que está dentro da comunicação, até onde a gente pode ir, a gente tem que entregar. Então... E eu imagino que depende muito do cliente também, né? Tem cliente que te permite experimentar um pouco mais. Sim, total. Tem cliente que às vezes prefere ficar numa estrutura ali um pouco mais enxuta, enfim. Sim, eu acho que é muito legal assim quando a gente consegue ter um cliente que gosta de experimentar, né? Ainda mais quando a gente está falando de conteúdo, ainda mais quando a gente está falando sobre hoje ter muito feedback rápido, né? Então, pô, é mó legal, você põe uma campanha no ar e a pessoa começa a comentar e falando, isso e aquilo, e você falou, pô, meu trabalho foi bom. Mas eu acho que a gente nem sempre vai viver no sonho, sabe? Não é sempre tipo, nem sempre não. A maioria das vezes a gente não vive num sonho, assim, não é sempre o job que a gente espera que ele chega. E você acha que nesse ponto existe uma... Eu fico pensando no pessoal que tá entrando no mercado, assim, do que você vê, da galera nova, assim, existe uma quebra de expectativa, assim, do tipo, o que a pessoa espera do mercado publicitário que ele é hoje também? Eu tenho um pouco a impressão que a gente sempre esperou muito mais do que a realidade, né? Porque o que a gente é impactado, o que faz a gente pensar que uma publicidade é legal, normalmente é que a gente gosta, que a gente acha maravilhosa. Mas às vezes a gente fecha o olho para as outras que estão ao nosso redor e que estão acontecendo também. Então eu acho que sempre existe uma certa frustração do que é o sonho e a realidade. Nem sempre você vai fazer um job que é super legal, né? Tem vezes que você vai fazer algo que tipo, não tem a magia ali, não tem o super conceito. Você tem que, tenho que vender, vai ser um banner e é isso mesmo, acabou ali a campanha. Mas é entender que isso é uma profissão, né? E não só como essa, como tantas outras profissões, o seu dia não vai ser cheio de realizações. Você está no final trabalhando, então você vai ter que arcar com alguns momentos que... E você tira aprendizados disso, mesmo das coisas que você não gosta, né? Eu tava meio agitado aqui porque eu tenho muita pergunta legal e eu não tô conseguindo ler as perguntas aqui no celular. E já precisava do computador. Deixa aqui no jeito pra eu ler. Eu vejo aqui, gente, muitas perguntas. Eu tô nervosa. Eu também fiquei meio nervoso e agora que as perguntas... Agora tá todo mundo nervoso. As perguntas estão sumindo no celular. Vai subindo, né? Vai subindo e você não consegue ver tanto. Eu vou abrir um pouco aqui. Quer já partir para as perguntas? Vamos para as perguntas. Tinha mais uma pergunta relacionada a isso, dia a dia mesmo, né? O que é o dia a dia? Porque a gente fala muito disso na parte estratégica, né? O que faz o planejamento, mas e no dia a dia? O que é? Reunião? Observar, pegar a planilha de dados e tentar ali ver, juntar isso com a missão do cliente? Como que é esse dia a dia mesmo do pessoal de planejamento? Sim. Nos diversos níveis, né? Porque a gente tem estagiário, tem júnior, tem sênior, que tem outras responsabilidades, né? E como que é isso nos diferentes... Eu acho que isso é legal você trazer dessa parte das hierarquias, porque eu acho que muda completamente a rotina de que momento da fase você tá, né? Então, enquanto estagiária, eu entrava muito no universo de aprender a pesquisar. E eu acho que isso é muito importante, você aprender a pesquisar. Isso quer dizer desde a desk, né? Que é uma dificuldade. Quando você tem que pesquisar uma coisa desk, assim, né? Tipo, jogou no Google e lá, o que eu faço? Eu não só fazia a menor ideia quais eram as palavras-chave que eu usava, como eu encontrava o assunto que eu queria. E é na prática mesmo que você vai aprendendo os caminhos para coletar informação. Mas aí eu acho que vai entrando também um ponto de você começar a ter mais autonomia das suas ideias, né? Que aí você vai desenvolvendo também as suas práticas, tendo mais autonomia das suas ideias. E isso quer dizer que você não está ali só trazendo a informação, mas também você está dando significado para ela. E acho que isso acaba ficando mais interessante para você, né? Por isso que eu gosto, assim, de... Quando eu tenho algum estagiário comigo ou uma pessoa que está aprendendo, eu não gosto de deixar tanto tempo parada numa única função. Porque o aprendizado está muito rápido, né? Você não precisa, às vezes, passar tanto tempo ali, 1 ano de estagiário só fazendo pesquisa desk. Não tem porquê. Bota essa pessoa pra jogar, sabe? Põe essa pessoa pra trabalhar junto. É claro que as entregas delas vão ser diferentes da tua, que já tem um tempo no mercado, mas é desse jeito que ela vai aprender. Eu sou muito a favor dessa prática, principalmente na publicidade. Eu acho que quando a gente... Opa, eu pisei
pisei no copo. Principalmente quando você tá falando de publicidade, você, na prática que você aprende melhor, sabe? Ficar criando muita hierarquia, eu acho que ela desacelera o aprendizado. Então, mas existem mudanças. Então, quando eu era analista, eu já desenvolvia bastante planos. Eu acho que do momento em que, vou trazer a minha experiência, tá? Mas no momento em que eu fui analista até agora como gerente, eu fui desenvolvendo muitos planos, eu fui fazendo muitas coisas e elas foram só melhorando a qualidade da entrega, né? E não tanto o que eu entregava. Então, a qualidade da entrega vai melhorando, você vai trazendo coisas novas, você vai conectando pontos que antes não eram tão óbvios, e isso é muito por conta da experiência. Mas, hoje em dia eu passo muito tempo em reunião muito próxima de cliente, e é uma coisa que eu gosto muito porque eu gosto muito do negócio. Então, ficar mais próximo do cliente é algo que me interessa. Mas eu acho que você estar aberto para participar das coisas, não ter tantas hierarquizações de aprendizado. Acho que é importante. Eu acho que isso que você falou de aprender muitas coisas é um desafio de comunicação hoje, né? De qualquer pessoa que esteja trabalhando em comunicação. Como os conhecimentos estão muito complexos e as mudanças acontecem o tempo inteiro, a gente precisa estar antenado e aprendendo um pouquinho de cada coisa para continuar relevante, para continuar entendendo o mundo como ele é. É difícil, mas a gente... É difícil. Eu acho que, né, a gente... Eu não sei se tem alguma profissão que você, de fato, quando a gente está falando sobre entrega de inteligência de serviço, que você para de estudar, né? Você precisa se atualizar o tempo todo. Beleza, você não vai fazer uma segunda graduação, ou um mestrado, um doutorado, mas você precisa estar se atualizando, né? E eu acho que essa coisa de estudar, ela não vai só do fato de atualizar, mas de você se especializar. Porque, né, você entrou por exemplo, você fez um curso de publicidade, você não sabia muito bem o que era aquilo, você entrou, viu qual é que era, mas você sabe que tem algumas coisas depois que você vai trabalhando com publicidade ou que você vai entendendo o mercado, que tem coisas que te interessam mais e que você quer se especializar mais naquilo. Eu fui muito, por exemplo, para a área de design, né, não design gráfico, mas pensamento de design. Então foi uma área que eu gostei de ir porque é um caminho que quero trilhar. Então essa parte de estratégia de design, negócio e tudo mais, foi algo que me chamou a atenção. Eu continuo estudando, não quer dizer que o estudar ele precisa ser sempre um curso, né? Você ler, se informar, acompanhar, e aí vai. Eu confesso que eu não sou muita pessoa que frequenta os eventos da área, mas eu busco sempre me informar do que está acontecendo. E mais do que isso, para completar, eu acho que buscar coisas fora também, além da tua área, porque se você quer ter uma visão mais diversa, se você quer entender de mais assuntos, você ficar sempre estudando aquilo que você quase já domina, que você quase já entende, é verdade. Você fica só criando mais livros na estante. Então, eu gosto muito de psicologia, eu gosto de comportamento. Aí fui estudar antropologia, fui estudar como fazer a pesquisa, né, de campo. Então, eu fui ampliando um pouco ali algumas outras coisas que eu tinha interesse que não eram necessariamente sobre a publicidade em si. E que cada vez mais as pessoas vão trazer para dentro da profissão, elas querendo ou não, né? Aquilo que elas fazem fora. E as carreiras também não são mais lineares, né? Tipo, uma hora você tá fazendo uma coisa ali, na outra você tá fazendo outra coisa completamente diferente. Que aquela bagagem toda que você carregou naquela profissão, naquela área mega específica, não necessariamente vai servir para outra, inclusive, né? seus hobbies, né? Os Sim. seus hobbies podem ser uma maneira de te trazer novos conhecimentos. Ah, gosto de artesanato, gosto das plantinhas, gosto de cuidar dessas coisas. Então, elas vão te trazendo algumas outras informações e aprendizados que não são literais e que não são óbvios, mas que de alguma maneira eles te influenciam na sua entrega de trabalho. Tem uma amiga que fez matemática e ela é gerente de marketing hoje. Então como você veio parar aqui? Exato, a gente tá falando de uma área que a formação ela não é crucial, assim. Não é tipo uma medicina, né, uma engenharia que você precisa ter aquele conhecimento de base para entregar, né, para não pôr a vida de ninguém em risco. Não tá com ninguém vai morrer, né, quando a gente está falando de publicidade. Eu acho que é sempre importante trazer isso, porque isso vem de uma cultura também de mercado. Ninguém vai morrer se o post não subir. Mas é sempre bom a gente, tipo, entender que
é multidisciplinar essa área, eu acho. Ela é multidisciplinar. É isso. Eu vou fazer uma última pergunta antes da gente partir para as perguntas, que tem muita pergunta legal. Inclusive o Luiz e Gino falou aqui. Ai, Luiz. Que ele tem 17 anos e está prestes a fazer vestibular e a fazer medicina, mas agora ele quer ser planner. E você, graças a você, ele vai mudar, ele vai ser planner. Que bom, Luiz. Eu acho que eu fico muito feliz de ter te inspirado, assim. Eu conheço o Luiz. Por favor. A minha pergunta é, o quanto o planejamento conversa com design thinking? Tipo, as práticas de design thinking. Porque tudo que você foi falando me lembrou de, por exemplo, entender o problema, entender a dor do cliente, entender a dor do consumidor e tal, que são esses processos de design thinking. Total. Não, eu inclusive fui estudar basicamente design thinking, assim, né? O design estratégico acaba sendo uma maneira mais brasileira de design thinking. Mas é que no final das contas o design thinking faz parte do design estratégico, né? O design estratégico, ele é você pensar o racional que existe por trás do design, o penso do design. O design thinking, ele é algumas ferramentas e metodologias que você pode usar para construir, né, resolver um problema. Eu acho que a gente sempre parte de um problema para ir para a solução, e aí a gente tem esse caminho. E eu acho que o design thinking, ele ajuda nesse caminho, de como a gente resolve um problema. E eu procuro sempre trazer algumas metodologias e algumas maneiras de facilitar, inclusive, o meu trabalho, porque a gente já fez assim, achou a estratégia? Não. A gente precisa de metodologias de fato. Eu sou a louca da metodologia, inclusive. Eu adoro fazer uns gráficos, criar umas coisinhas assim, porque eu acho que facilita pelo menos o meu pensamento. Às vezes aquilo nem vai chegar no cliente, mas eu construí aquilo para facilitar o meu pensamento e para aquilo não ser também um achismo, porque eu acho que quanto menos a gente trabalhar com achismos, né, mais assertivo a gente é. Então, a metodologia e, por exemplo, o design thinking como metodologia, ele ajuda a gente a sair dessa esfera do achismo, porque é comprovado, sabe? A gente prova as coisas, vai atrás de uma hipótese e comprova. Então, eu acho que ajuda a ser mais certeiro ali na estratégia. Muito legal. Vamos para as perguntas. Vamos ver, agora eu consigo ver. Peraí. Deixa eu ver algumas que... Tem algumas das perguntas que você já respondeu. Tá. Por exemplo, existe trabalho conjunto com outras áreas? Total. Você já falou um pouco disso, né? Deixa eu ver. Qual papel, o Lucas Prata Forte está perguntando, qual o papel da narrativa no planejamento? Olha, Lucas, eu acho que é importantíssimo, viu? Eu acho que no final a gente tem que contar uma história e ela tem que ser interessante. Tem que ser interessante pra mim que vou contar e pra pessoa que vai ouvir. Então a narrativa, eu acho que cada vez mais ela anda ganhando um espaço. Eu acho que você recebe lá, vai me apresentar pro teu cliente, ele tá tudo uma apresentação blocada, uma estrutura de pensamento, só em caixinhas e tudo mais. Cadê a historinha que você contou, sabe? Como que aquilo parece que vai fazer sentido no final das contas. Então, criar esses arcos narrativos, onde você também consegue se conectar com a entrega das outras áreas, é bastante importante. Tinha até uma outra pergunta que era isso, do Rafael, onde termina o planner e começa o storytelling, né? Que é bem basicamente você tem que fazer isso. E uma pergunta polêmica. Angela Klink perguntou, há dados, ferramentas e a obrigação de entender o contexto. Então, por que tantas campanhas naufragam no preconceito, racismo ou em coisas... Polêmico. Ou em problemas o que você acha disso? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem muita informação hoje, a gente tem muito contato com pessoas que podem ajudar a gente a entender o contexto. Então, às vezes falta bom senso, falta você se abrir mais para que outras pessoas também possam participar desse processo. E falta principalmente que pessoas que vivenciam essas questões que normalmente geram uma polêmica estejam dentro do processo também. Então, você tá num ambiente onde todo mundo sai da mesma linha ali de vivência, aquilo não vai te ajudar a você ter outras realidades e entender esses contextos. Você não vai entender por que você está de alguma maneira sendo racista, ou porque de alguma maneira você está sendo homofóbico, porque você não viveu aquilo, mas às vezes uma pessoa que está do teu lado, ela pode te ajudar e te orientar.
Então eu acho que é descer um pouco do patamar de sabemos tudo para vamos ouvir um pouco mais e vamos entender, porque as ferramentas estão aí de fato. E como que é isso na prática nas agências? Porque esse é um comentário constante, né? Olha, essa campanha aqui teve um erro X e passou por tanta gente, ninguém viu. Isso passa realmente realmente por muita gente? Passa por pouca gente? Passa. Como que é isso? Costuma passar. Vou falar da minha experiência, que é o que eu sei ali. Mas costuma passar por muita gente. O que às vezes é por isso que acho que gera tanta polêmica, por isso que as pessoas se assustam tanto quando vem um close errado aí. Passa por muita gente, mas eu acho que passa por muita gente também que vivencia, que tem a mesma realidade, sabe? Então eu acho que isso ajuda a se cegar um pouco, a não entender o que está por trás daquilo. Então, volto a dizer, é importante que você trabalhe com equipes diversas, é importante que essa multidisciplinaridade ou esse multiconhecimento também seja refletido nas pessoas com quem você está trabalhando. Então, ninguém é obrigado a já nascer sabendo tudo, ou principalmente porque a gente nasce de realidades diferentes e é construído socialmente de maneiras diferentes. Não quer dizer que a gente precisa saber, né? Seria ideal, mas a realidade não é essa. Mas que a gente consiga ser mais empático e abrir um pouco mais o olhar para quem está do nosso lado, assim. Inclusive, a Karina fez uma matéria com o pessoal do MOOC, do coletivo, que é um pouco disso. Às vezes a agência não tem alguém ali dentro, mas você tem hoje grupos coletivos como o MOOC que prestam essa consultoria, né? Sim. Olha, você quer falar com o pessoal da favela? Tá aqui uma consultoria, a gente tem esse expertise, pode falar para você do que é, como falar corretamente com esse público, né? Tem alguém que possa te ajudar também. Acho isso ótimo. A gente, inclusive, dentro da Mutata, a gente trabalha muito com outras consultorias, com outras plataformas que ajudem a entender melhor. Eu acho assim, que essencialmente o planejamento sempre teve que entender melhor as pessoas, né? Então, quando você vê as pesquisas de campo, pesquisa quali, a gente teria que entender melhor as pessoas, mas eu acho que existiu uma questão ali muito social e de estrutura onde não era importante você de fato entender. Hoje é muito importante. Então essas consultorias elas ajudam a também ampliar o olhar e trazerem vivências que não necessariamente a gente tem no dia a dia. Tem uma outra pergunta bem legal do Pedro Lacerda. Ele pergunta assim, uma questão que sempre me pega, como avaliar durante a implementação da estratégia se o planejamento está adequado? Quais métricas, indicadores, tem algo específico usados pelos profissionais de planejamento? Tipo, você usa alguma coisa específica? Olha, você falou da metodologia que você usa. Mas quando a gente está avaliando, eu acho assim que hoje muita coisa tem acontecido dentro do digital, né? O digital tem sido uma plataforma muito importante para a construção de campanha, de marcas, e ele é bom porque traz um feedback muito rápido. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com digital, porque as métricas elas não precisam vir depois de uma campanha, depois de 6 meses que saiu algo. Né? Você já tem ali o feedback daquilo. Então, esse feedback, ele vem da sua percepção ali, mas você pode trabalhar com relatórios semanais. A gente tem uma campanha que é muito importante, faz relatórios semanais, que o planejamento ele entra dentro dessa produção de relatório, mas tem muito uma equipe ali de BI, de insights e de entendimento que vai trazer esse feedback, você vai interpretando, você vai dando recomendações, e aí é muito mais fácil de você, né, tá indo pro caminho errado, você dá uma viradinha ali, fica mais fácil, você não precisa esperar o planejamento do outro ano para resolver uma questão. Então, dentro do digital, isso é muito, muito mais fácil do que quando a gente fala de um contexto mais offline, e é o que eu prefiro hoje trabalhar, inclusive. Tem muito dado disponível, né? Sim, né? Você pode acompanhar o seu cliente no canal dele, ver como é que está sendo a repercussão. Você não precisa de um relatório para isso, né? Você pode ir lá ver como é que estão os números, como é que estão os comentários, como é que está a receptividade, se as pessoas estão entendendo a tua mensagem, né? Então, acho que isso é muito importante. Porque às vezes você pode fazer ali uma campanha, tá cheia de comentários, mas é só gente reclamando. Ou é só gente falando, tipo, bom dia, arco-íris, que isso a gente vê muito. Então, inclusive é caso real, mas você entendendo isso, você consegue chegar e falar, olha, vamos dar uma mudada numa peça, eu acho que teve uma palavra que não tá dando muito certo. Tem uma aqui que eu... vê dessas 3, qual que você acha? Acho que algumas coisas você já falou, né, tipo a característica essencial de uma pessoa que quer trabalhar, eu acho que de curiosidade, de estar sempre antenado. Essa daqui é muito legal, ó.
Sérgio Borges perguntou como você vê as redes sociais para empresas, um espaço para gerar vendas ou para fortalecer uma marca? Ambos. Eu acho que redes sociais hoje não... Acho que a gente já quebrou um estigma de que redes sociais era só para você conversar com o seu consumidor, né? Acho que redes sociais deixou de ser, por exemplo, um saque, né? Sim. Hoje a gente já mal vê a plataforma trabalhando para isso. E a venda hoje, né? Você vê plataformas como Facebook, Google, YouTube, você já faz a venda ali direto, sabe? Então, ele é uma plataforma de venda, assim. Eu acho que ainda é um trabalho que tem que ser feito. Eu acho que ainda tem muita empresa, muita marca que tem um pouco de medo de apostar muito dentro do digital, mas o digital já é plataforma de venda. Ele é construção de marca, porque ele permite que você faça trocas, que você construa uma mensagem, inclusive o conteúdo. Para mim, a melhor maneira de você construir marca é pelo conteúdo always on, pelo olhar perene disso. Mas ele já é venda também, né? Como que é só dar uma olhadinha em compras de e-commerce no Brasil. Tipo, todo mundo compra online, você compra direto pelo Instagram, por exemplo, né? Eu, pelo menos, vivo comprando direto pelo Instagram, mas já é uma realidade isso. Acho que alguém perguntou isso, de como vocês trabalham o planejamento always on na Mutato, a Tuane Carvalho. Legal. Perguntou isso. Isso é uma parte, acho que acaba sendo bem interessante da Mutato mesmo, porque o Always On ele é muito importante, ele faz muito parte do processo de construção de marca, e o Always On ele parte muito de você entender o que é conteúdo, né? E o conteúdo não é tão fácil de entender, porque, né, afinal, conteúdo é um post, conteúdo é um vídeo, conteúdo é uma série, conteúdo é tudo isso. E o importante, principalmente do olhar do planejamento, é você conseguir cadenciar esse conteúdo, fazer com que você tenha os seus momentos em que você vai ser mais entretenimento, momentos que você vai ser mais educação, que você vai inspirar, e isso é muito importante. Então, o olhar de Always On, ele não se fecha em plataforma e ele não se fecha em formato, mas ele se fecha em questão de frequência e relevância, eu acho. Então, a gente sempre trabalha dentro dessas linhas. Tem muita gente, várias pessoas perguntando quais cursos você indicaria para quem quer entrar na área. Inclusive tem um rapaz aqui perguntando que ele dizendo que ele é da área de varejo. Deixa eu ver. Não, é uma moça. Karen Tatian fala: oi Camila, eu sou atendimento de varejo e pretendo fazer a migração para a área de planejamento. Legal. O que você indica como cursos para iniciantes como eu? Quais dicas você pode dar para fazer essa migração? E tem outras pessoas perguntando de cursos também. Legal. Tem um curso ótimo na Mutato com o Trampos, maravilhoso, que eu dou aula. Esse é um curso legal. Mas existem outros cursos, eu acho que tem algumas escolas de planejamento que tem crescido e ganhando relevância. Então você vê uma Sandbox, você vê algumas outras como Escola São Paulo, que traz um outro olhar, não é sobre planejamento, mas é um olhar mais de pesquisa. Tem o IED, como também... Eu tô falando assim os que eu mais já passei por ele, né? Perestroika. Uhum. Então você tem algumas escolas que ajudam. Eu acho que depois a gente pode montar uma listinha de boas indicações e mandar. Mas é legal que eu, pelo menos pessoalmente, procuro fazer um olhar mais geral. Então, é legal você encontrar um curso de planejamento digital, por exemplo. Existem alguns cursos e escolas disso. Mas é legal você aprender antropologia, você aprender consumo, comportamento. Então, existem outros recadinhos ali que você vai pegando e vai te ajudando a formar um profissional. Acho que a prática também ensina muito, né? Então... Verdade. Depois, se você quiser mandar, a gente coloca nos comentários uma lista. Assim. Porque assim, de cabeça, né, a gente vai pensando várias perguntas. Então depois a gente coloca nos comentários alguns cursos que a Camila vai indicar. Tá bom. Acho que tem mais duas perguntas bem interessantes. Tem uma do Luiz e Gino. Ele está perguntando se ainda há espaço para lacrar na publicidade. Eu gostei desse nome aqui, ó. Qual a sua opinião sobre o chamado lacrevertising? Isso é ótimo. Ótimo. Lacrevertising. Nossa, né? A gente discute bastante hoje o lacrevertising. Eu acho que vulgarizou-se o ato do lacre, né? Acho que todo mundo quer lacrar. Mas eu acho que, tirando o que é o significado da palavra, tirando da onde surge o movimento de lacre, né, e a gente de alguma maneira corrompe isso muitas vezes na publicidade, mas vamos olhar para o outro lado e não para o lado de movimento e tudo mais,
Mas olhando para esse lado, que é as marcas que querem fazer barulho, né? Que querem buzz, que querem criar situações, eu acho que é importante que você participe dos contextos atuais, né? Acho que eu tinha falado isso antes, que é legal você não fechar os olhos para o que está acontecendo, é legal você trazer assuntos que façam parte da vida das pessoas e que saia um pouco de um impacto negativo que as marcas tiveram há tanto tempo, né? De ajudar na construção de tantos padrões, de ajudar na construção de tantas estruturas sociais. Eu acho que elas têm um papel nisso. Mas eu acho que tem que tomar um cuidado para que você esteja falando sobre um assunto que faça parte da tua realidade de marca, né? O lacrar pelo lacrar não é sobre uma marca isso, né? É sobre uma outra questão que não tem nada a ver com marca. Então, eu acho que essa busca incessante de fazer algo que estoure, algo que todo mundo comente, algo que viralize, né? O famoso viral e tal, eu acho que isso acaba fazendo com que dá mais brecha pro erro, dá mais brecha pro que a gente tem visto, sabe? E eu acho que foi tanto nessa tentativa de tentar lacrar que a gente vê tantos erros. Mas também tem muitos acertos, né? Eu acho que existe um valor no empoderamento das coisas e eu não usaria mais um termo de lacre, sabe? Eu acho que é um empoderamento de pessoas, de situações, de contextos, que é muito valoroso porque a marca tem uma voz muito grande, ela chega em várias casas e dá amplitude para muitas conversas, só que ela nunca pode se apropriar dessa conversa, essa conversa nunca pode ser dela. Sim. Então, eu acho que um papel de uma marca é se ela pode dar amplitude para tal conversa, se é proprietário dela, se faz sentido dentro do contexto dela, ela que dê a voz, que dê o espaço, mas não querer ganhar em cima disso. Tem essa parte de normalizar, né, esses assuntos e do outro lado tem isso, as marcas que estão fazendo isso para causar, né? A gente recebe diariamente aqui campanha, não, marca tal repercutiu, causou e tudo. Uma palavra. Mas isso pode até morrer depois, né? Porque banalizar, né? A semana ou outra já morreu a da semana passada e da anterior. Eu acho que uma palavra que você falou que é legal e que a gente gosta de usar e que já foi muito dentro de olhares ali de clientes nossos é a naturalização das coisas. É quando a gente naturaliza a diversidade, é quando a gente naturaliza representações, porque isso faz com que a gente tire o estigma ai, olha que novidade, eu trouxe uma trans pro comercial e eu quero ser muito legal por causa disso. Não, quando a gente naturaliza e faz com que isso deixe de ser uma ação pontual e passe a ser a estratégia da marca, que é naturalizar e dar espaço para a diversidade, para as questões de representatividade, isso vira muito, muito próprio dela. E isso é legal, e isso é genuíno. Mas quando você se usa de situações para ganhar um buzz, para ganhar uma situação, aí acho que o lacre morre por ele mesmo. Acho que teve uma das perguntas que você acabou respondendo. Teu me pediu suas referências, séries, músicas. A gente pode fazer um link, tem muita coisa. Gente, obrigado pelas perguntas. Obrigada. Eu tenho mais uma pergunta. As perguntas muito boas. Foram ótimas mesmo, adorei essa As pessoas estão engajadas. Obrigado, sua fanbase está engajada. Quero fãs. Quais, por exemplo, você falou bastante um pouco da sua dinâmica de trabalho, como vocês trabalham na Mutato. Quais campanhas você indicaria para ilustrar um pouco desse seu trabalho? Olha, isso foi uma campanha que você fez lá, ou duas campanhas que você acha que é legal das pessoas procurarem, ou depois a gente colar nos comentários, legal. Que muitas vezes está até no meio mensagem, né? Acho que um exemplo assim que não dá para não falar dentro de Mutato é quando com a Avon. Então, teve uma participação dentro de várias campanhas, mas tem uma campanha que é muito legal sobre essa questão de naturalização, que é trazer uma diversidade ali sem escancarar isso. Então eu acho que você tem ali desde do BB Cream até campanhas que a gente vê hoje, todo esse arco de campanha, se você acompanha ali você vai no Facebook de Avon ou vai no YouTube de Avon e olha ali as campanhas, como elas foram construídas, elas foram sempre nessa busca de naturalização dessa diversidade. Então eu gosto muito de citar isso como um exemplo de existe ali o lacre, ele existe, mas ele está de alguma maneira sendo mais genuíno, né? Porque buscou de se naturalizar aquilo. E, bom, agora eu acho que eu estou passando ali com outros clientes, vivendo outros clientes de Ipanema, Mercado Pago, que são contas, né, de Ipanema e Mercado Pago são contas completamente diferentes. Ipanema ainda está mais dentro do universo feminino, que é o que eu tenho bastante afinidade também. E a gente está construindo agora,
construindo assim, uma nova percepção de marca. E isso tem sido muito legal porque você vê uma diferença ali de olhar para a marca, né? Acho que a pessoa estava numa época muito acostumada a ou não enxergar a marca ou ter uma outra visão dela, e ela passa a ver que a gente está conversando mais de uma maneira mais horizontal. Então, eu gosto muito de ver os relatórios, assim, ver as coisas acontecendo, porque eu falo, cara, tá dando certo. E com o Ipanema tem sido uma experiência muito boa de dar um gap ali, de criar uma conexão mesmo. E aí você vê, tipo, muitas pessoas se sentindo representadas, muitas pessoas falando, pô, que legal, tá sendo muito bom ver isso. E do nada você descobre que você tem ali uns brand lovers da marca e fala, nossa, eu nem sabia. Mas é muito bom isso. E com o Mercado Pago também tem sido, saiu hoje, inclusive, um primeiro filme de uma das campanhas. E ele é muito legal porque eu acho que tem um pensamento crítico dentro da Mutato que é sempre trazer para a realidade das pessoas, ser o real. E aí a gente está trabalhando ali com um público de empreendedores que não se enxergam empreendedores, né? Que é a pessoa que está ali no dia a dia vendendo as balas, fazendo a unha e tudo mais, as pessoas não se enxergam como empreendedores. E aí a gente traz cunha um termo ali que é muito mais tangível, né? Que é você ser o realizador. Então, essa campanha que já está agora no ar de Mercado Pago, ela fala muito sobre isso, de você também, de alguma maneira, dar espaço e voz, que a pessoa também entendeu. Eu acho que tem muito, ainda estou me estendendo, né, mas tem muito essa coisa de você entender para quem que você está falando, né, o seu interlocutor, o que ele vai entender, né, como que ele vai entender aquela mensagem que você precisa passar. E aí, acho que o Mercado Pago conseguiu entender muito bem esse caminho, vai construir algo muito legal daqui para frente. Obrigado, a gente vai colar aqui nos comentários, publicar nos comentários. Obrigada, gente. Essas campanhas, até para quem quiser acompanhar, enfim, só para ter o resultado, né? Porque claro. A gente fala tanto do produzir e aí, o que você produziu no final. O que é isso, de fato, né? Depois a Camila pode postar também um super comentário com todas as referências dela. Farei isso. As suas favoritas, seus filmes. Camila, muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada ao público pela participação. Obrigada, gente. Camila. Essa live vai estar disponível depois no nosso YouTube. Acompanhe a gente nas redes sociais sempre, e-mail, mensagem, tudo. Essa live faz parte de uma série de lives que a gente vai fazer falando de profissões e de áreas. E você que é universitário, você que está interessado em mudar de área ou conhecer outras áreas da comunicação e da publicidade, escreve aí nos comentários qual que você gostaria que fosse a próxima área, ou alguma profissão, uma especialização dentro da publicidade que você tem curiosidade de saber como funciona, o dia a dia. A gente vai ler e vai trazer essas pessoas. Acompanhe. É muito legal mesmo o trabalho de vocês. Parabéns. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Tchau.